Sejam bem-vindos a mais um CuriHatCast. Eu sou o Luiz, pai da Lulu e do Lorenzo e cofundador do movimento CuriHat. Hoje eu tenho a alegria de receber a minha querida amiga Aline, mãe da Maria Clara, esposa do Marcos. A gente vai bater um papo aqui sobre vários assuntos diferentes. Vamos falar muito sobre síndrome de Rett, mas a Aline é uma pessoa que a gente queria muito conversar devido à grande experiência que ela tem e conhecimento. É quase que conversar com o Google sobre síndrome de Rett e ser uma família típica. Aline, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Meu Google e de muita gente também. Aline, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria saber quem é a Aline. Se apresenta um pouquinho quem é a Aline para as pessoas que estão vendo a gente conhecer. Então, eu sou paranaense, né? Esse meu sotaque aqui é do Paraná. Sou engenheira, fiz engenharia química e eu vim para o Rio de Janeiro a trabalho e conheci o Marcos aqui. E acabei ficando, né? A gente se casou em 2005 e em 2008 veio Maria Clara, né? Que a gente chama de Maricota. Hoje ela está aí às vésperas de fazer 14 anos. Nossa. Uma mocinha e Uma pré-adolescente já, né? muita coisa rolou de lá para cá. Então, até você falou, né, brincou da questão do Google, né, assim, é porque a gente passou já tantas coisas com ela e até assim pela falta de, às vezes, de conhecimento dos profissionais de saúde. Acho que isso acontece para todas as doenças raras, né, Luiz? Os pais precisam correr atrás da informação em muitas situações. Então, a gente passou vários desafios com a Maria e eu acredito que foi isso, né, que nos impulsionou a estudar e a tentar compreender melhor, assim, como sair dessas situações que a gente estava vivenciando com ela, né? Eu falo que a gente teve, quando a gente teve o diagnóstico da Lulu, nós tínhamos muitas dúvidas, né? Muitas questões e a gente ainda tem muitas dúvidas, né? E sempre quando a gente tem uma dúvida, a gente vai no médico e pergunta para o médico qual é a dúvida. E o neuro da Lulu, ele falou uma coisa pra gente que a gente falou, pô, doutor, mas como que é isso? Como que vai evoluir? E várias questões. Ele falou, olha só, eu vou dar uma direção para vocês, mas os especialistas vão ser vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão buscar cada vez mais informação, conteúdo, e a vivência, o dia a dia, vai fazer com que vocês aprendam cada vez mais sobre a síndrome de Rett. Ainda mais por ela ser uma síndrome rara, com pouca informação que a gente consiga obter e repassar. Mas assim, é impressionante, Aline. Acho que para mim e como para muitas pessoas, a Maria, quando a gente fala, a Maria vai fazer 14 anos, mas a Maria é muito nova ainda pra gente, e pela experiência e conhecimento que você tem sobre a síndrome de Rett, parece que você viveu isso há muito tempo, você tem muito conhecimento e não só, e muita experiência, você já viveu muitas etapas, né? Sim. E você virou quase que uma referência, você pra gente, pelo menos para mim e para muitas famílias, você é uma referência de conhecimento sobre a síndrome e sobre várias questões de ser uma família especial. E as pessoas buscam muito você com informação. Acredito que você assim é muito acionada por outras famílias. E como é que é ser uma referência, né? Porque para outras famílias, como que você se tornou isso e por que você, e como é ser uma referência para você? Qual o sentimento que isso traz para você? Assim, eu acho que não é ser uma referência, né? Eu acho que conforme a gente foi vivenciando as coisas com a Maria Clara e aprendendo algumas coisas e vendo como essas informações às vezes não fluíam para as famílias, a gente começou a usar mais a rede social para divulgar algumas coisas, falar um pouco da nossa experiência. A gente não tem um canal específico assim para falar sobre Rett, a gente fala nos nossos perfis pessoais mesmo.
E muito contato com as famílias. Eu sempre gostei de conversar com as famílias que a gente encontrava, né? Na época do Orkut, eu tenho pessoas que eu conheço, né? Que Não eu fala conheço. isso que entrega a nossa idade. Eu não sei o que é Orkut. Eu já cheguei no Instagram ali. Eu não sei o que é Orkut. Eu já cheguei, já tinha o Facebook. O Facebook já estava meio passado. Eu peguei só o Instagram para em diante. Então, Então, tem pessoas que eu conheci virtualmente da época do Orkut, né? O Edilson, pai da Evelyn, eles são uma família que eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente. Então, desde aquela época a gente conversa com as famílias e tal. E assim, pelo fato da Maria Clara ter passado por situações muito ruins, principalmente por causa da epilepsia, a gente acabou também buscando ajuda das pessoas, né? Fazendo muito contato para saber de medicações. A gente tinha dificuldade de identificar tipos de crise convulsivas, né? Porque tem vários tipos de crise. Então a gente também buscou muitas pessoas para conversar e acabou que isso virou uma rede, né? De troca de informação e tal. Eu sempre busquei conversar com as famílias de uma forma assim pragmática, mas também entendendo o lado da família, né? Eu acho que são situações bastante difíceis que a gente passa e às vezes a gente está enfrentando alguma situação que a gente vai ter que tomar uma decisão, né? E para uma situação complicada como é a síndrome de Rett, a gente vai ter decisões difíceis para tomar. Então eu sempre tive assim essa postura de ter conversa franca com as famílias, mas assim sem dureza, sabe? Compreendendo o lado da família, falando da nossa experiência, assim procurando fazer com que a família olhasse um pouco para o futuro, não só para o presente, né? Olha, a gente tem que pensar no futuro, o que pode acontecer. Mas assim, eu acho que foi isso que foi acontecendo, que a gente foi formando essa rede. Essa mas conversa franca, assim mesmo. não, você tem uma conversa franca, clara, e você tem um conteúdo que assim, ajuda muito. Eu acho que você viveu várias etapas com a Maria, você vive, né, várias etapas, como eu vivo com a Lulu e outros pais também. Você teve os momentos muito difíceis, que você já conversou com a gente, e que, assim, isso de uma forma ou de outra fortalece a gente e prepara a gente para outras situações também adversas. Assim, a gente não vive num mundo de fantasia que a gente vai achar sempre que vai ser tudo perfeito. Uhum. A gente sabe dessa diversidade. É, mas por você ter vivido todas algumas etapas bem complicadas, isso te fortaleceu bastante. E às vezes eu vejo que as pessoas te acionam como tipo assim, cara, eu quero falar com a Aline porque é a pessoa que vai me tranquilizar e me acalmar. E também acredito que você já tenha sido acionado em alguns momentos muito difíceis das pessoas. Difíceis. De internação. E como é que é isso, assim, receber, às vezes, no teu dia a dia, porque, assim, as pessoas podem achar assim, não, vamos ligar para... ninguém liga pra gente, assim, no final de semana, à noite, quando a gente está em casa, tranquilo. Liga a qualquer hora, na hora do desespero, da preocupação. Como é que é, como que foi isso, se você já teve esse cenário de ligar num momento que você, de repente, não podia falar, uma situação muito crítica, já aconteceu? Já aconteceu. E eu sempre procurei, assim, atender, né, ou telefonar logo em seguida, mas uma coisa que eu posso garantir para você é que a gente sofre junto, sabe? A gente fica esperando também por notícias e claro, assim, a gente sempre tem que buscar a opinião dos médicos, né? Mas a gente procura passar a nossa experiência do que a gente vivenciou, por exemplo, com relação à troca de medicamentos. Detalhes, assim, tipo, a criança usa vários medicamentos para epilepsia e vai precisar fazer uma troca, mexer naquilo, né? Como é que foi para a gente trocar um medicamento de cada vez, observar para você não se perder e não saber mais o que está ajudando e o que está piorando no controle de crises, né? Então, assim, são coisas que a gente vivenciou mesmo, né? Dificuldades que a gente enfrentou, que a gente compartilha, né? Mas a gente sofre muito junto também. Sofre. É difícil, né? Porque às vezes a gente chega um ponto que você não consegue mais ajudar, só com palavras, e você quer, de repente,
assim, tentar resolver de alguma forma e você não consegue Não dar. consegue. E é difícil, né? Assim, eu tenho uma questão de um amigo que me ligou em um momento muito difícil dele e chega a ser um ponto que você não sabe o que você vai falar mais. Mas ao Sim. mesmo tempo você não sabe, mas você tá assim, eu tenho que responder alguma coisa. Você se cobra. Você tem assim, cara, eu tenho que dar alguma coisa que a pessoa tá precisando de mim. E eu vejo que você às vezes se cobra muito, que você tem que falar assim, eu tenho que ter uma solução. Eu não, não é bem por uma solução que eu me cobro. Eu acho que eu me cobro assim, no sentido de eu preciso acalmar essa família. Eu preciso que eles entendam que isso é uma fase, porque RET tem muitas RET é uma coisa flutuante. Apesar de a gente ter aquele estágio, né? O estágio 1, 2, 3, 4, ao longo da vida da pessoa com síndrome de RET, ela vai flutuar em muitas coisas, até por causa de uma infecção que pegou, passou por uma hospitalização, uma cirurgia. Então, ela vai flutuar ali, né? Pode parar de caminhar momentaneamente. E a gente trabalhando, tendo o trabalho terapêutico, acompanhamento médico, tem coisas que você consegue resgatar. É claro que a gente sabe que algumas perdas da síndrome de RET você não consegue, né? Você vai ter as estereotipias que comprometem o uso funcional das mãos, você vai ter a perda da linguagem falada, na grande maioria dos casos, né? Você tem variantes com fala preservada, síndrome de RET atípica com fala preservada. Mas a gente sabe que a grande maioria das crianças vai perder. Mas, por exemplo, a criança caminhava bem antes de uma internação e saiu da internação sem caminhar. O médico falou, não, isso é da síndrome, ela não vai caminhar mais. Não dá para você se acomodar ali nessa situação, né? Você tem que buscar essa recuperação, a fisioterapia, porque se ela entrou no hospital caminhando, né? Não passou por nada de uma gravidade extrema. Então, aquilo pode ser momentâneo. E a gente passou assim uma situação com a Maria em 2013, ela teve estado animal epilético, ela engatava uma crise de ausência na outra, sabe? Eram incontáveis, assim, centenas de crises de ausência no dia. E a gente levou ela para o hospital. Na época eu não fazia ideia que existia o tal do status epilético, né? E assim, eu até estava tranquila quando eu fui para o hospital. Falei, vamos trocar a medicação dela, de epilepsia, vai resolver o problema. E ali a gente ficou meses no hospital. Meses assim, num ciclo de interna, por causa da epilepsia, melhora, vai para casa. Daqui a pouco piora, interna, troca a medicação, vai para casa. Então foi um 2013, ali, começo de 2013 até agosto, a gente passou nesse vai e vem de hospital, né? O que seria status epiléticos, até para as pessoas poderem entender? O status epilético, você tem, assim, ou crises convulsivas muito prolongadas, ou você tem uma sequência de crises convulsivas que você não tem aquele período de você se recuperar de uma crise, né, e ficar no seu normal, você já tem outra. Então, isso compromete muito assim, Tudo, né? tudo. Porque a gente, a cada crise epilética, a gente tem uma perda. Dependendo do da grau, duração, se você, né, se a criança para de respirar ou não. A Maria teve o que chamam de pequeno mal, né, que é o estado de mal epilético, que é chamado de pequeno mal, que seria o estado de status epilético de ausência. Então, não era uma coisa que representava um risco à vida dela, um risco imediato à vida, mas ela ficava sem comer, sem se hidratar, sem tomar os remédios. Então, a gente internava ela, botava aquela sonda nasogástrica, né, a nasoentérica, que vai até a entrada do intestino, para conseguir fazer a alimentação dela, a medicação. E ali a gente tentava mexer com as medicações para fazer ela sair daquele estado. Isso né? durou quanto tempo? Quantos meses? Você falou que foram meses? De janeiro até agosto. Ela chegou a ser colocada em coma induzido, né? Colocaram um eletroencefalograma nela. E era uma desordem. Você olhava aquele eletro, parecia um terremoto. Você não entendia o que era aquele eletro, né?
Então foi feito assim, protocolos de ataque, né? Medicações intravenosas para tentar cessar ela estava apagada, né? Eram crises de ausência, uma emendada na outra, então ela apagou. Então foram feitas essas medicações de ataque e assim, o protocolo é cada vez você vai entrando com uma medicação mais severa, né? Quando a anterior não deu efeito. E chega uma hora que você chega numa medicação que ela vai fazer uma supressão respiratória, né? Então é necessário fazer a intubação da criança. A gente passou por essa situação, né? A gente passou com Maria Clara entubada 10 dias, nessa internação mais longa que a gente teve, que foi de 2 meses. E aí a gente passou por ciclos, a gente acabou, assim, nesse janeiro a agosto, a gente passou 14 medicações anticonvulsivantes, mais ou menos, para tentar controlar isso, né? E mais esses protocolos intravenosos. Chegou uma hora, Luiz, que a gente viu que a gente estava levando ela para o hospital simplesmente para ter essa garantia dela se hidratar, dela se medicar, se alimentar, e que trocar aquelas medicações não estava ajudando em nada. Ela continuava com muitas crises de ausência, com inabilidade de se alimentar. E aí a gente fez uma gastrostomia nela. Foi uma solicitação. Eu liguei para a neurologista, falei, olha, a gente está aqui no quarto, quinto ciclo de internação, internando ela porque ela não consegue se alimentar. Eu realmente acho que está na hora de fazer uma gastro. E aí a médica me falou, poxa vida, tem 2 semanas que eu estou pensando nisso. Que se a Maria não responder a esses medicamentos, a gente precisa fazer uma gastro para dar para ela segurança de se alimentar, se hidratar e se medicar. E a gente vai tentar ajustar isso fora do hospital. E foi o que a gente fez. Mas por que eu estou falando isso? Né? Voltando um pouquinho atrás da nossa conversa. A Maria passou por uma situação tão severa que ela saiu do hospital, eu acho que assim, a gente foi até, não vou dizer ingênua, não sei, assim, a gente saiu sem home care, a gente saiu com ela gastrostomizada, ainda tendo crises convulsivas e ela não engolia saliva, ela não tinha a capacidade de engolir saliva. Então a gente passou mais alguns meses com ela, nessas trocas de medicação, cuidando dela a madrugada inteira, como se a gente estivesse no hospital. Ela se engasgava com saliva, tamponava com saliva, com secreção, caía a saturação, então a gente media a saturação durante a madrugada, fazia aspiração. Então outra coisa que a gente teve que aprender, né, fazer aquela aspiração nasotraqueal. Então, assim, a gente passou alguns meses cuidando dela em casa, nessa rotina, como se fosse do hospital, e ela sem sustentar a cabeça, sem engolir saliva. E a gente foi aos poucos, né, com essa segurança que a gente teve da gastro, ajustando, mexendo em medicação e tudo, e a gente foi aos poucos recuperando. Então, se eu tivesse acreditado, né, como alguns médicos falam. Para mim, ninguém falou isso, né? Mas é muito comum, assim, as famílias dizerem que nessa fase que a epilepsia piora, que lá pelos 5 anos acontece com muitas meninas com RET, alguns médicos falam, isso é da síndrome. Isso é um estágio da síndrome, vai ficar assim. Então, você imagina uma família que pega uma situação dessa, como a gente viveu, e tem esse tipo de amparo médico, você não consegue sair daquela situação. Então, assim, é uma coisa que eu procuro muito conversar com as famílias. Elas têm muita coisa para viver ainda. 5 anos, 8 anos, sabe, não... O profissional de saúde dizer que é uma fase terminal da síndrome de Rett é uma coisa tão absurda. Então, a gente sempre conversa sobre o exemplo da Maria Clara, sobre como a gente, com o tempo, conseguiu resgatar muitas coisas. E não foi de uma hora para outra, Luiz. Sabe? A gente mexeu em dieta, mexeu em medicamentos, a gente foi atrás de várias coisas, inclusive coisas não relacionadas com a síndrome de Rett. Né? Por problema intestinal, a gente descobriu que ela tinha alergia a tomate, alergia à proteína do leite, mesmo a extensamente hidrolisada. Então, a gente foi ao longo do tempo
Aprendendo, entendendo. aprendendo, entendendo ela. Muitas coisas também não são da síndrome, cada indivíduo é único. E foi mexendo aos pouquinhos e hoje ela está, assim, se você vê a Maria Clara hoje, em 2013, 2014, você não diz que é a mesma criança. Porque ela recuperou muita coisa. Então, assim, eu acho que esse é a grande mensagem que eu costumo tentar passar para as famílias. Sabe, tenha paciência, não se desespere. Tem algumas fases ruins, mas a gente não pode desistir dessas meninas, né? Uma das coisas que você falou em relação o médico ter falado que é uma fase e a gente conversando com algumas famílias, a gente vê que em alguns casos, assim, alguns médicos, eles meio que desacreditam a pessoa com síndrome de Rett. Não, é assim, não tem mais jeito. É porque é uma visão mais antiga, será? Exatamente. Sabe, quando eu fui ler sobre Rett, você também, Sim. quando teve o diagnóstico da Lulu, você foi ler na internet e você só via que perde. Né? Eu aprendi que pela internet que era degenerativo. Neurodegenerativo, não é. E não é. E uma das coisas que eu fiz umas buscas prévias, quando você pega a síndrome de Rett, a palavra, síndrome de Rett, a doença, uma das maiores pesquisas sobre síndrome de Rett é a expectativa de vida de síndrome de Rett. Então, assim, a palavra-chave de síndrome de Rett é a expectativa de vida de síndrome de Rett. Então, assim, que está mudando muito hoje em dia. Está mudando. Então, assim, as pessoas... Por que é isso? Porque provavelmente as pessoas devem receber um diagnóstico, devem receber, estudar, assim, que vai ter muitas perdas, vai perder continuamente. Continuamente e, assim, aí você já vai estudando com a expectativa de vida. E com isso, dependendo das pessoas que, assim, não têm condições de ter formação, não tem uma Aline próxima, não tem... É verdade, Aline, porque os profissionais né? Preparados... Assim, a gente teve muito apoio dos profissionais que cuidaram da Maria. Eu posso me dizer também que sou muito privilegiado com os profissionais que a gente tem hoje, mas a maioria a gente sabe que não é. E aquele conteúdo que a gente via na internet, que você viu sobre perda, que eu vi também, e algumas situações que a gente sabe que algumas pessoas próximas da gente já foram meio que desenganadas, assim, ó, não tem jeito, é assim e segue a vida, é complicado, né, a pessoa conseguir administrar isso, o ser humano administrar isso. E assim, ela conseguir buscar informação, conteúdo, como que ela faz isso? É muito difícil hoje você conseguir entender que a pessoa, onde que ela vai conseguir informação que deixa um pouquinho, amenize as dúvidas dela. Hoje ainda a gente vê muita coisa ruim sobre Rett, né? A síndrome de Rett é uma síndrome muito séria, ela é grave, né? Só que assim, na época que a gente foi pesquisar, a gente não via relatos ou vídeos de pessoas com síndrome de Rett aproveitando uma festa, como a gente vê os vídeos, né, daquela menina americana, a Magnólia, né, fazendo vários esportes, aí tem a outra menina que está esquiando, assim, ou mesmo as pessoas que dependem de cadeira de rodas, né, aproveitando, saindo, se divertindo. A gente só via fotos ruins, relatos assim, de perda, de baixa expectativa de vida. E até quando assim, o diagnóstico da Maria Clara, eu tive o diagnóstico definitivo, era nosso aniversário de casamento, meu e do Marcos, 5 anos de casados. E naquele dia, assim, para mim assim, foi meio inacreditável. Eu falava, não, mas ela não tem Rett, porque ela está fazendo fisioterapia, ela começou a caminhar com a fisioterapia. Ela começou a correr com a fisioterapia. Como é que ela tem Rett se eu leio na internet e fala que vai perder tudo? Então, assim, sabe, eu vivenciei isso, de você ter na internet uma informação e na tua vivência você vê outra diferente, né? Você acha que esse tipo de informação,
ele pode influenciar na forma que os pais vão cuidar dos seus filhos, ele tem uma informação que que ela vai ter uma perda. E ele já se prepara para o pior, ele não tenta coisas novas. Não estou falando assim, de repente, não é o seu caso, não é o meu caso, mas outras pessoas, de repente, um pouco menos preparadas, ela vê aquela informação na internet, ela é meio desacreditada pelo médico. Será que ela segue essa ideia que, não, vai ter perda, não tem o que fazer e vou relaxar? Você acha que isso pode acontecer com os pais? Eu acho que para algumas pessoas isso pode acontecer pelo tipo até de amparo dos profissionais de saúde que elas têm, né, dos serviços de saúde que elas têm acesso. Mas felizmente o que a gente vê hoje são os pais dizendo não, isso está errado, né? Isso é uma informação ultrapassada. Ou então não, eu vou batalhar, vou atrás do que eu puder pelo meu filho. Então acho que a postura da grande maioria dos pais é essa de batalha mesmo. Assim, hoje está vendo que os pais hoje não estão se conformando só em ter uma única frente, uma única resposta. Eles estão ampliando a forma deles de ver a síndrome de Rett, cada vez buscando mais. Não só a síndrome de Rett, como outras síndromes também. Como outras síndromes, como outras doenças raras. É muito também pelo contato que se tem hoje por mídias sociais, né, grupos de familiares, associações. Então, esses pais, eles não só não se conformam, como eles são agentes de transformação. Eles acabam estimulando profissionais de saúde e tudo mais, e trazendo informações novas. São famílias que têm contato com outras famílias de fora do Brasil. Então, esse movimento social é fantástico. Um bate-papo que a gente teve agora, ainda há pouco, quando a gente estava conversando lá embaixo, é que é a forma que as pessoas olham para as pessoas especiais. E o seu relato é muito mais dentro do meu relato também. Eu acredito que isso aconteça com muitas outras pessoas. Aquele cenário que você me falou um pouquinho, fala um pouquinho que você falou aquilo. Estava na praia, estava naquele ambiente e a pessoa te olha como? Como é que funciona? Então, você quer que eu faça aquela cara também? Pode fazer, porque assim, aquela cara, ela foi bem típica. Assim, eu vi a pessoa fazendo aquilo comigo. Então, quando a gente está, às vezes, numa situação assim, ou está passeando com a Maria, e ela está super bem, ela está sorrindo, né? Tá na cadeira de roda, mas está super bem arrumada, super bem cuidada, sorrindo, satisfeita. E as pessoas passam por você, elas não veem ali uma pessoa que está se divertindo ou que está gostando do passeio. A maioria das pessoas vê a deficiência primeiro. E aí elas já remetem àquela deficiência a um sentimento de sofrimento. Então as pessoas olham para você com aquela cara de pena, né? Então elas fazem aquela olhadinha assim, fecha o olho, abaixa a cabeça, como quem diz, eu entendo a sua luta. Mas será que entende mesmo? Porque assim, a gente precisa desconstruir essa percepção de uma forma geral de que a deficiência é sinônimo de sofrimento. Isso é uma visão muito limitada, né? Porque assim, é muito difícil para as pessoas que, assim, quando vê uma pessoa com alguma necessidade especial, a gente não gosta, pelo menos eu com a minha filha, a Aline também, em relação a Maria Clara, a gente não gosta que sinta pena. Pois é. Primeiro que são duas coisas que eu não gosto, assim, primeiro que me sinta pena e outra que me chama de guerreiro, porque eu não sou guerreiro, não faço nada, eu sou pai, entendeu? Pai. Então, como a Aline é sua mãe, como a Raquel também é sua mãe, o Marcos é seu pai, então nós não somos guerreiros. Para mim o guerreiro é ela, porque aguenta um tranco brabo, porque a síndrome de Rett é algo que para a pessoa que tem é algo muito difícil, mas assim, quando a pessoa te olha com peninha, com dó, e olha para a criança com dó, você não está ajudando, você está atrapalhando, você está incomodando a forma que a gente está enxergando o mundo, porque a gente está enxergando as coisas de uma forma muito leve, porque aquilo é a nossa realidade, não é só aquele momento.
E é a visão da deficiência ou da doença antes da pessoa, como quando a Exatamente. pessoa tem que vir antes, né? Isso. É um indivíduo, tem É. as suas vontades, tem aquilo que gosta, o que não gosta. E as pessoas enxergam mais a cadeira de roda, a órtese, ou às vezes a cabeça mais caidinha num dia que não está melhor. Eu agora estou mais calma, mas eu já dei algumas respostas assim meio ríspidas para as pessoas que chegam assim sem te conhecer, dando palpite, sabe? Eu já tive uns comentários assim, na praia, a Lulu correndo, brincando lá do jeitinho dela. Aí a Lulu chegava perto da pessoa, a pessoa... Aí eu falei, não, desculpa. Aí eu explicava, não, ela é uma criança especial. Ela, nossa, nem parece. Como se... Pô, legal. Eu não sei se ela estava querendo fazer um elogio, alguma coisa. Mas Eu também não sei. Quando eu ouço isso, eu também não sei. Eu não sei. Eu, assim, nem parece. Então, assim, pô, agora que você sabe que é, o que parece agora? Tem que ter um rosto específico, tem que... Eu não sei, mas eu acho assim que várias pessoas não sabem como lidar. E às vezes as pessoas ou não sabem lidar porque não tiveram uma situação semelhante à família, ou olham aquilo com medo. Eu acho que o medo também é um fator assim que... É quase uma questão de defesa, assim. De defesa. Mas sabe o que eu acho muito legal? Eu hoje que tenho um filho pequeno em casa, eu acho... a visão dele é o que eu gostaria da visão da... A forma que a criança vê é a forma que eu gostaria que os outros vissem. Quando vocês chegaram, a felicidade do Lorenzo era uma festa. Fiz uma festa. Entre. Foi direto ver a Maria. Foi, papai, chegaram, não sei o quê. E depois, a curiosidade dele em relação a brincar, interagir, aquilo para ele, aquela situação para ele era muito normal, que é a nossa normalidade. E eu percebi que ele tava tentando entender, porque a Lulu tem as formas dela se expressar, né? As entonações vocais e tudo mais, o corporal dela, e da Maria é um pouquinho diferente. Então, ele estava com aquele olhar atento, querendo entender o que Maria Clara estava querendo demonstrar. E como que ele poderia interagir, Isso. ele se inserir naquele contexto, como ele poderia ajudar, a curiosidade dele na hora de ajudar a dar água para Maria. Sim. Para ele aquilo foi muito natural, ele não estava vendo com nenhuma sensação de pena ali, porque não é, ele estava assim, eu quero me inserir nesse contexto, eu quero aprender isso, eu quero fazer parte disso. E assim, é engraçado que uma criança de 4 anos, ela tem a capacidade de ensinar as pessoas assim, mais velhas. E eu acho que assim, os pais hoje que têm filhos típicos, né, que às vezes as pessoas enterram, meu filho é normal, meu filho não tem nenhuma deficiência, né, acho que é o normal, anormal, isso aí é uma forma de ver que pra gente, meus filhos são todos normais, né? Mas assim, se você tiver a possibilidade de deixar o seu filho se inserir naquele contexto de forma natural, você não precisa forçar, ele vai saber lidar com aquilo muito melhor do que você. Sim. Ele sabe. Eu fico vendo pelos amiguinhos do Lorenzo também, eu já falei aqui algumas vezes, que os amiguinhos dele brincando, mas ela não fala, a sua irmã não fala, a mais velha que você não fala. Ele falou, não, ela fala sim, ela fala com os olhinhos. Você que não sabe falar com ela. Então, assim... Você que não fala a língua dela. Você que não fala a língua dela, porque ela sabe se falar. Então, assim, você tem que aprender alguma coisa que ela tem uma habilidade que você não tem. E, assim, eu acho que isso é muito que os adultos, as pessoas têm que aprender. Sim. E se elas puderem fazer com que seus filhos evoluam a esse ponto, a gente vai ter pessoas maravilhosas no futuro. As crianças não são preconceituosas, né? As crianças não têm preconceito nenhum. Elas não têm... Aquilo para ela é tudo normal. Não é que seja novo, ela é diferente, mas ela se adequa àquela diferença. É diferente, mas eu já estou aqui. E é muito rápido que ela pega. Assim, eu vejo pelo meu dia a dia aqui com os dois.
os dois brigam como crianças normais. É briga, assim, um puxa ali, pega o biscoito do outro. E eu deixo aquelas briguinhas de irmão, nada que não tenha nada o que vá muito além, mas é natural, eles estão naquele contexto. E da mesma forma que ele vai brincar com a Maria Clara, e quando vê a Letícia também, ele brincou, então aquilo é normal. Por isso que eu acho que assim, as pessoas elas têm que aprender, primeiro, a gente não quer pena, acho que nenhum pai especial quer pena. Os pais têm uma vida normal, porque também é outra coisa que eu acho que as pessoas taxam nos pais especiais. A gente, antes de conversar aqui, a gente estava ali conversando, cantando piada, bebendo, conversando, e é tudo, a gente continua sendo normal, porque também é taxa que os pais de filhos especiais, eles são sofridos. E a mãe, então? Porque a mulher, quando se torna mãe, ela já é vista de uma forma mais, assim, santificada, né? Quando é mãe de uma criança atípica, então, nossa. E assim, as pessoas até esquecem, né? Por que eu te falei, eu sou engenheira, né? Eu estudei muito para ser engenheira. Né? O fato de eu ter me formado em engenharia é uma história de toda a minha... É todo o meu histórico escolar ali, né? Então, é uma parte muito importante de mim, né? Essa engenharia. Mas as pessoas, elas parecem que elas esquecem todo o resto que você é e você se torna simplesmente a mãe de uma pessoa que tem uma doença grave ou que tem uma deficiência. É uma coisa impressionante. É impressionante. É porque incomoda. E a gente estava conversando outra coisa, que eu quando estou correndo com a Lulu, aí tem sempre aquele olhar também. Tadinha, que guerreiro, superação. Uhum. Isso não é legal. E aí eu vejo também aquela galera, caramba, e aí, vai lá, tira foto, não sei o quê, que vibra. Legal. Isso é uma forma de você também levar a pessoa para assim, pô, legal. Pô, é interessante. Eu tô naquele contexto, tô vibrando contigo, entendo as dificuldades, mas, pô, vambora. A pena nunca ajuda nada. Não. E taxar você como, você vai ser sofrido essa dificuldade também não ajuda nada. E aquele histórico que você tem de continuar sendo uma pessoa alegre, feliz, continua. Eu não sei se aconteceu contigo, mas aconteceu com a gente sentiu um pouquinho no início, que depois que a gente descobriu que a Lulu é especial e ficou cada vez mais, a gente fez questão logo de falar para todo mundo, a gente começou a meio que ser excluído de alguns ambientes. Entendeu? Então assim, tem a festinha do fulano de tal, pô, a Lulu não foi chamada. Não sei se aconteceu com a Maria. Não sei o que. Lulu não foi chamada. E aí eu fico, naquele momento, você está muito ainda sensível, você ficava extremamente chateado. Uhum. Não chamou, não me convidou. E você reclamava, xingava. Mas ao mesmo tempo, Aline, eu acho que esse não chamar, eu acho que é mais medo da pessoa não saber como lidar. Não saber como lidar. Assim. Ela não te traz para aquele ambiente que ela fala assim, eu não sei o que eu vou fazer. Acho que é mais medo. Eu acredito que sim. Eu tive algumas experiências logo depois do diagnóstico de pessoas que ficaram muito tempo sem falar comigo. E na época eu fiquei bastante chateada, mas assim, depois que passou aquele turbilhão, aqueles meses, né, pós-diagnóstico, do luto e tal, essas pessoas começaram a se reaproximar. E hoje são pessoas muito presentes assim na nossa vida, de estar sempre perguntando, sempre mandando mensagem, né, que vem as fotos na rede social, manda mensagem, como ela tá grande, como ela tá linda, nossa, como ela evoluiu e tal. E que você vê que são pessoas que gostam de ver e que estão presentes ali com você, mesmo à distância, por causa da pandemia, né? Mas que aí você compreende que naquele momento as pessoas, eu acho que ficaram tão tristes que elas não sabiam como lidar. Às vezes até com aquela tristeza que elas sentiram, né? Porque qual foi a nossa... Eu recebi a notícia, eu estava no trabalho. Eu vi assim,
Eu ia aquela noite, eram 5 anos de casamento, de aniversário de casamento com o Marcos. Aquela noite a gente ia jantar fora, ia ter uma pessoa que ia ficar com a Maria Clara. A gente ia sair para jantar e tudo. E o exame dela estava demorando um pouco para sair o resultado. E antes de eu sair do trabalho, vou entrar aqui no e-mail para ver se tem alguma coisa, no site do laboratório. E estava lá, a mutação no MECP2. E aí eu liguei para a geneticista, e a geneticista falou, olha, essa mutação nesse gene realmente confirma o diagnóstico de síndrome de Rett, eu quero ver vocês amanhã. E aí, assim, esse aniversário de casamento hoje é sempre o aniversário de casamento mais o aniversário de diagnóstico. E essas pessoas, assim, algumas delas trabalhavam comigo, e eu acho que elas viram como eu fiquei, assim, eu nem me lembro direito com clareza como eu fiquei naquele momento. Eu sei que eu procurei o meu superior e falei para ele, olha, acabei de receber o diagnóstico da minha filha. E na época também você lia na internet neurodegenerativo, expectativa de vida baixa. Então, assim, foi uma bomba, né? E a gente passou por um período de luta. Então, assim, realmente essas pessoas, elas não souberam como conversar comigo. É difícil julgar. Assim, Eu por acho isso que eles sofreram junto comigo. Eu acho que muita gente sofre junto e é difícil julgar, mas assim, na hora magoa. Na hora magoa. Então a gente Sim, porque na hora a gente não tem clareza. não tem Na hora a gente clareza. quer aquele abraço, a gente, a poxa, gente sabe, mas aquela, poxa, nada como o tempo, Cris, nada como o tempo. o tempo recupera. Deixa eu. Uma coisa que agora, assim, eu tô querendo cada vez mais entender, principalmente as meninas que eu converso, né? Porque eu acabo conversando com muitas meninas, com as mulheres. Em breve eu vou conversar com o pai Rett aqui, porque eu só estou conversando com mãe Rett. Mas acho que quase que todas que eu conversei aqui até hoje, elas têm uma vida profissional extremamente ativa. Tem a vida profissional ativa, é mulher e é mãe especial, e muitas delas ainda são engajadas em causas sociais. E eu sempre tenho a curiosidade de perguntar como que concilia tudo isso na vida, principalmente eu gostaria de saber da sua, porque ao mesmo tempo a gente vê muita gente que não tem a quantidade de demanda que muitas mães especiais têm e que falam que não tem tempo, que não podem, que é difícil. E aí, assim, primeiro eu queria entender como que você consegue se organizar, porque eu sei hoje que você é uma engenheira, tem uma demanda de trabalho absurda, trabalha bastante, tem as rotinas da Maria que são intensas, você é a esposa do Marcos, que eu vejo sempre você muito feliz também, quando vai lá tomar seu vinho, o seu chopp, cerveja, e ao mesmo tempo, se as pessoas que não sabem, a gente acabou não falando, a Aline é uma das representantes da Abrit também no Rio de Janeiro. Como que faz isso tudo? Como que você acha tempo para fazer isso tudo? Porque eu já estou cansado só de falar. Não, mas a gente, assim, eu tenho algumas fases que eu consigo conciliar melhor e outras fases que realmente fica mais difícil, sabe? Eu acho que a gente precisa muito de uma rede de apoio, né, para você conseguir levar, principalmente assim, você conseguir trabalhar, né, para você trabalhar, aquela pessoa tem que estar sob os cuidados de outra pessoa, né? Então, se não é um familiar, é um cuidador. Então, eu acho que essa questão da pessoa ter uma rede de apoio, seja um familiar, seja amigo, seja um cuidador, que seja contratado, mas que seja uma pessoa assim com sensibilidade para passar o dia a dia com uma pessoa com Rett, porque é uma pessoa que não fala, né? Não aponta especificamente, às vezes tem dificuldade de demonstrar o que quer, o que está sentindo, então tem que ser uma pessoa que tenha essa disponibilidade afetiva. Então eu acho que sem essa rede de apoio é bastante difícil, sabe? Mas a gente, assim, eu hoje estou muito feliz com o meu trabalho,
né? Eu acho que nesse momento eu me encontrei na área que eu trabalho, já trabalhei em outras áreas, mas essa para mim está sendo apaixonante. Com relação a trabalhar pela causa, né? Eu acho que hoje também me motiva muito saber que cada vez mais a síndrome está sendo conhecida. Tem cada vez mais pessoas boas falando sobre RET. Então a gente consegue se articular, fazer coisas complementares. Eu acho que isso vai tornando as coisas muito mais leves, assim, sabe? Então eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? E a gente também tem que respeitar, como é que eu vou dizer para você, respeitar os nossos invernos. Aquele momento que você está mais, né, assim, recluso, mais introspectivo. Eu acho que todo mundo passa, eu passo por isso algumas vezes. Eu acho que muita gente passa por isso e a gente tem que também aprender nesses momentos assim, a respeitar esses momentos. Então foi uma coisa que eu comecei a aprender comigo também, a me modular, até porque eu sempre fui uma pessoa muito que exigi muito de mim. Tenho uma amiga muito querida minha, Glenda, que fala: Aline, a Maria Clara te salvou do perfeccionismo. E ela tem razão. Então, com essa jornada da Maria Clara, com todas essas questões, né, de trabalho voluntário, conciliar todas as questões pessoais, eu comecei a me conhecer melhor e a aceitar as minhas falhas, a me perdoar mais, a aceitar quando eu não estou bem, né? Poxa, eu não estou disposta, não vou entrar nisso agora, não vou fazer esse projeto agora. Eu acho que isso é muito importante para a gente, eu acho que a gente não se cobrar demais também é importante. E isso foi uma coisa que eu só aprendi com o tempo. Mas você falou uma palavra que foi, assim, para mim foi a mais importante. Motivação. Você disse que está tá na função que você sempre quis estar, que você se encontrou e Eu que me você se identificou e você está extremamente motivada. Você está motivada com os acontecimentos, o conhecimento que está tendo a síndrome de Rett. Sim. Acredito que você fique extremamente motivada com os ganhos, com a rotina da Maria Clara, porque você está vendo ganhos. Então, assim, é motivação que ajuda. Claro que vai ter momentos que a gente não está motivado, porque Sim. ninguém é assim o tempo todo para fazer determinadas coisas, mas o mais importante é ter a motivação de estar fazendo algo. E isso que faz a gente fazer cada vez mais e querer fazer cada vez melhor. Em relação a Maria Clara ter te salvado do perfeccionismo, é melhor do que eu ouço, né? Que a Luísa que me falou que eu sou um velho metódico. Então, assim, porque eu sou cheio de manias de velho. Então, assim... Não parece, né? Então você está enganando muito bem. Daí a Raquel, nossa, quando o Luiz ficar velho, ele vai... Eu tenho pavor dele, porque eu tenho minhas manias, né? Tudo tem que ser tudo aqui certinho ali. Apesar de eu tentar ser o mais relax possível eu passar, mas ainda falam que eu tenho algumas manias de velho. Então, eu prefiro ser quase que perfeccionista do que se chamar de velho, como eu estou sendo chamado hoje. Mas, beleza. Aline, eu também, assim, eu tenho algumas experiências boas e ruins, algumas decisões que eu tomei que eu acredito que foram decisões acertadas e decisões erradas que eu não tomaria. E como tem muita gente que ouve a gente, que assim está recebendo o diagnóstico agora, independente de qualquer tipo de síndrome, e está seguindo um caminho, você tem algum, no teu histórico, assim, tem algumas decisões que você fala assim, poxa, isso que eu segui não foi legal. Nesse momento eu errei nisso. Pô, esse caminho eu achei que foi um caminho legal, que eu tomaria esse caminho. Tem no teu histórico de sua experiência, tem alguns caminhos que você entende que não foram decisões acertadas? Tem. Eu posso falar primeiro da acertada? Pode. A gastrostomia da Maricota, né? Aquela série de internações que ela teve, aquela epilepsia que não estava controlada, então não tinha segurança para se alimentar, não conseguia mesmo, botava comida na boca, escorria. Então essa eu acho que foi uma decisão super acertada, assim.
apesar da gente vir do histórico que não tinha sinal de desnutrição, estava crescendo, estava ganhando peso. Mas, enfim, por conta da epilepsia, não tinha condição de segurança. Então, a gente não deixou chegar nesse limite de que, aspirou durante uma convulsão. A gente já, sabe, a gente já conversou com os médicos e Se antecipou a um possível se problema. antecipou um possível problema. Quer dizer, a gente, assim, principalmente para tirar ela do hospital. Aquele ambiente hospitalar, meses, para ela Não faz bem para ninguém. Assim. não, e ela, assim, ela usou tantas medicações, tanta medicação via oral como esses protocolos intravenosos, que ela estava perdendo muito cabelo. Você via, assim, locais, sabe, o cabelinho dela caindo muito. E a gente com aquele medo de uma infecção hospitalar e tal. E você via que você estava ali tentando brigar contra uma coisa que não ia se resolver naquele momento, né? E outra também que eram crises de ausência, né? Não eram crises que colocavam ela em risco de vida. Então a gente fez a gastrostomia, vamos tratar disso em casa. Então acho que a gastrostomia para ela foi acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. Até por outras questões que vieram depois, quer dizer, a gente hidrata ela muito mais, então isso tem reflexo na questão de infecção urinária de repetição que ela tinha. O intestino não funcionava direito, funciona melhor, né? A gente passou pela dieta cetogênica, a gastrostomia ajudou muito a gente passar pela dieta cetogênica para controle de crises. Então eu acho que essa questão foi assim, foi em cheio, assim. Essa daí foi uma mudança, tanto que eu costumo dizer que a gastrostomia é um recomeço. A gastrostomia é uma chance, é uma oportunidade de você ter uma história diferente. Porque muitas pessoas enxergam a gastrostomia como fim de linha. Né? Você vai fazer a gastrostomia assim, se eu estiver enganado, me corrige. Não é porque a pessoa está usando o GTT hoje que ela não possa se alimentar no futuro, voltar a se alimentar. Não, e tem pessoas que usam a gastro porque tem dificuldade de ingerir líquido ou porque tem que fazer alguma suplementação hipercalórica, isso de uma forma geral, não só RET, né? E que se alimentam via oral. Né? Eu conheço uma moça com RET que come pizza e tem uma gastrostomia ali por onde ela se hidrata, por onde ela faz a medicação, porque ela tinha muita dificuldade de se hidratar e fazia uma série de infecções urinárias e que essas infecções urinárias debilitavam muito ela. Então não era seguro, né, ficar tentando forçar a menina a tomar água. Então, assim, não é a gastrostomia que vai impedir você a fazer a alimentação via oral. Ela é a pode questão ser, da disfagia. Né? Se tem uma disfagia fonoaudióloga, que você já tem um histórico de broncoaspiração, né, da aspiração de alimento, uma disfagia severa, isso é que vai te nortear para, olha, a alimentação vai ser unicamente pela gastrostomia. Mas a gastrostomia em si não impede ninguém de se alimentar via oral. O fato dela existir, né? É a questão mesmo da deglutição, de você conseguir se alimentar de uma forma segura, se hidratar. Agora, a outra questão que falou de uma decisão errada, de uma conduta errada, assim, a gente sempre, desde muito pequenininha, a gente teve alguns sinais, assim, de que Maria Clara não tolerava leite. Né? Então, assim, ia numa festinha com ela, ela comia um brigadeiro, no dia seguinte ela já estava fazendo uma diarreia, já estava com muco nas fezes, teve alguns episódios até críticos. E a gente estava no acompanhamento médico, a gente suspendeu todo o leite dela e deixamos ela um tempão sem ingerir nada de leite. Fizemos, claro, todos aqueles exames que você faz de GE, né, para ver se é alérgico a leite, não apareceu nada nos exames. E aí a gente ficou com a Maria Clara de uns 2 anos e pouco, sem nada de leite. E aí, coincidência ou não, alguns meses antes do descontrole de epilepsia, a gente voltou com leite. E assim, ela teve todo esse período de internação, ela passou todo esse período tendo alimentação, né, por sonda.
nasoentérica, a proteína era leite, né? A base da dieta era proteína de leite. E, assim, a gente não via nada muito como acontecia quando ela comia um brigadeiro, que a coisa desandava mesmo. Não tinha. Mas, assim, ela não estava bem, sabe? E aí a gente, para controle de epilepsia, a gente acabou caindo na dieta cetogênica. E a dieta cetogênica, via gastrostomia, ela é muito baseada na proteína do leite. Muito. Né? Creme de leite, não sei o quê. E aí, quando a gente entrou com a dieta cetogênica, ela começou a ter alguns efeitos colaterais gastrointestinais. E a gente começou a me acender novamente aquela questão do leite. Né? Porque assim, os médicos às vezes falam, olha, você vai ficar sem esse agente alergênico por um tempo, depois você vai começar a reintroduzir e vai ficar tudo bem. Mas aquela pulga ainda estava atrás da minha orelha. E aí eu sei que nós fomos, a gente chegou numa situação assim, da dieta cetogênica, que ela não estava bem, ela estava realmente fazendo novamente aquelas diarreias com muco, estava nauseando muito. E eu fui procurar na internet artigos sobre síndrome de Rett e a questão intestinal, né, de diarreia e tudo mais. E aí eu achei um artigo que falava que algumas pessoas com Rett teriam inflamação intestinal, poderia ser subclínica, e ela poderia se manifestar ou na forma de uma diarreia ou na forma de uma constipação severa. E essa inflamação intestinal, ela pode ser exacerbada por alguma questão, algum alimento que a criança faz ingestão. E aí tinha um marcador lá, né, que eles falavam no artigo, um marcador de um exame de fezes, para ver essa questão da inflamação intestinal. E nós fomos fazer na Maria Clara. Né, eu cheguei no consultório, mostrei para o médico o artigo, falei, por favor, me passa esse exame. Porque eu não aguento mais ver ela assim, né? Porque era o mesmo médico que falava, não, ela já se habituou, pode voltar com leite com segurança e tal. E aí a gente foi fazer o exame. Enfim, digamos assim, o limite era 50 para você ter um intestino não inflamado, né? O dela estava 240. Então, está com o intestino inflamado. Aí veio aquela questão, não, vamos trocar então o leite por uma proteína extensamente hidrolisada, uma fórmula super antialergênica, não sei o quê. Vamos trocar, vamos tentar. Trocamos, deixamos um tempo, refizemos o exame, aquele marcador de 240 da Maria Clara tinha subido para 500. Então, assim, é uma coisa que você não vê no livro, que a pessoa fala muito da lactose, né, da proteína do leite, mas a proteína do leite extensamente hidrolisada, de uma forma geral, você vê que aquilo é seguro e tal. Mas a Maricota, com aquilo, se estrambelhou. Então eu fico pensando assim, poxa, às vezes eu fico me cobrando, por que eu voltei com aquele leite? Por que eu voltei? E aí eu começo a ir um pouco mais na história, né? E o que a gente descobriu até, né, dela entrar com a dieta cetogênica, né, muita proteína do leite, depois a proteína extensamente hidrolisada, e descobrimos a questão da inflamação intestinal. E aí, de repente, e às vezes eu penso, não, foi um caminho. Né? Isso me abriu para eu descobrir que ela tem a inflamação intestinal, que não aparece nos exames de sangue, mas aparece no exame de fezes. E aí a gente tirou todo o leite dela. Hoje ela tem a proteína da dieta dela, ou é carne, ou é frango, ou é proteína de arroz, que a gente acaba usando, que é o que ela se adaptou, proteína isolada. E ela tá bem, assim. Mas eu fico, sabe, essa é uma coisa que eu me cobro muito. Poxa, por que eu voltei com aquele leite? Se eu sempre tive essa desconfiança, se a menina comia brigadeiro, passava mal, por que eu voltei com aquele leite? Assim, não foi um erro, foi decisões que foram tomadas orientadas. Então, assim, eu não posso falar que foi um... Você não pode se culpar que foi um erro seu. Mas eu sabia que ela tinha diarreia. Não, eu sei, mas assim, não pode... Mas assim, eu muito pensando o quanto que essa questão da inflamação intestinal não ajudou a bagunçar a questão da epilepsia, né? Porque hoje você tem tem o sistema nervoso entérico, né? Os neurônios do intestino e tal, você tem uma correlação com o sistema nervoso.
E eu fico sempre pensando naquilo, será que isso não ajudou? Será que eu não ajudei ela a chegar nesse... Então, Não assim, acho, cara, a não gente acho. nasce a Desculpa, mãe e eu nasce a não. culpa junto. Não É, eu sei, adianta, não mas assim, adianta. Nasce a mãe e nessa nasce a culpa. culpa eu acho que, assim, vendo de fora, eu não acho que você tem, porque assim, você tomou decisões orientadas e você não tem nem certeza se foi isso o grande causador. Tinha um problema, gerava um problema, mas eu acho que Mas a você não bichinha foi. sofreu. Eu Ela entendo, mas sofreu com não essa foi um erro proteína do seu, leite. mas foi um erro seu. Isso aí eu não me culparia. Eu, quando falo de alguns erros, eu falo de alguns excessos que eu cometi com terapias. Superestimulação, acho que todo mundo É, comete, Luiz. mas Superestimulação, acho que todo mundo uma faz. vez eu acho que eu estava, não me lembro se foi com uma Simone que eu conversei aqui. Eu me lembro que a Lulu ela já tinha desfraldado, já fazia as coisas dela tudo direitinho. E eu me lembro que, e a gente ainda não tinha um diagnóstico, ela começou a fazer xixi e cocô nas calças. Voltou. Aí já estava começando a fase de regressão. E eu era extremamente rigoroso com ela não ter o hábito de continuar indo no banheiro. Eu não entendia, pô. Ontem fazia normal, hoje não quer fazer mais? O que tá acontecendo? Eu chamava muita atenção e cobrava. E por isso eu me culpo. Eu acho que foi um erro meu, porque assim, eu não estava analisando a minha filha como um todo ali naquele momento. Eu estava muito mais olhando com o olhar crítico da criança que não estava fazendo aquilo que já tinha aprendido. Eu tinha que ter parado assim, não, calma aí, tem alguma coisa aqui que está acontecendo, vamos entender. Mas eu já fui mais rigoroso e falei, não, cara, você tem que voltar a fazer o que você está fazendo. Então, às vezes, assim, eu, pelo menos como pai, e acredito que outros pais também, às vezes a gente não abre os olhos para ver assim, tem alguma coisa acontecendo ali, vamos investigar um pouquinho mais antes de você criticar, antes de você exigir, antes de você cobrar. Esse foi mais um dos erros. Eu acho que nessa jornada, cada vez que eu vou conversando com uma pessoa, eu falo, pô, eu errei nisso aqui também. Eu vou guardando na minha caixinha de erros ali, eu falo, esses erros não posso cometer. Então, o erro da Aline desconsidera porque não foi erro, tá? Não, mas eu também, eu passei pela fase de superestimulação. É, A questão da perda de habilidades dá uma angústia na gente, a gente não sabe como lidar. não, dá uma angústia muito grande e eu me lembro que eu conversava assim, falei, pô, Raquel, tem alguma coisa errada aí. A Luísa falava papai e mamãe, falava, já estava formando frase, parou de falar papai, parou de falar mamãe, tem alguma coisa errada. Mas eu estava muito mais querendo culpar a escola, que não estava ensinando direito e ela que não estava aprendendo, do que eu realmente assim, calma aí, Pensar que tinha alguma coisa. tem alguma coisa acontecendo. E de repente esse olhar de pai e mãe, a gente tem que dar um olhar atento ao filho assim, pô, calma aí, tem alguma coisa acontecendo aqui, calma, observa e tenta se aprofundar antes de você começar a se criticar. A questão da estimulação também eu acho que foi os meus excessos de estimular ela após já ter o diagnóstico e tudo, eu me critico muito porque eu estava buscando algo. Sim, eu estava tentando reverter algo, não é que que seja irreversível, é assim, de uma forma muito apressada, e não é assim. Estava de repente, não, ela agora vai fazer isso, 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 e vai ficar boa daquilo, vai voltar a falar, não é assim. É um outro tempo, um outro ritmo. Você entra em outro modo de. Não é aquele modo acelerado que você imagina que as coisas vão acontecer, é em outro modo. Sim. Por isso que eu me critico dos excessos. Não que eu acho que assim, não tem que se fazer terapia. Hoje a Luísa tem uma rotina de terapias, tem que fazer, mas tem que fazer dentro do que você consiga encaixar, que tem que ser com qualidade para ela, para o filho e para você também. Porque se você também for aquilo que você. Não sei quem falou comigo assim, você vira um Uber, né? Você vai, pega a filha aqui, dá uma terapia, vai na outra, você vira um Uber do seu filho. Só fica levando de um lado para o outro e você não faz nada com qualidade. A gente passou por uma fase, Luiz, assim, que a gente trabalhava, e isso a gente não tinha diagnóstico da Maria, a gente estava bem, assim, perdido. Acho que demora até para a gente conseguir achar os profissionais, né, que vão saber lidar com aquilo e tal. Então a gente trabalhava o dia inteiro, a Maria Clara ficava na creche, e pegava lá na creche no fim do dia para levar para a fisioterapia, chegava em casa de noite. Ela começou a adoecer.
ela numa fase era infecção urinária, sinusite, otite, ia uma na outra, e ela irritada, assim, não estava legal. Então foi um momento que a gente parou, falou, não, a gente tem que fazer diferente, porque assim vai todo mundo adoecer, né? Então a gente reformulou uma série de coisas assim, até de buscar fazer o máximo possível próximo da nossa casa, para evitar deslocamento e tal, e não cobrar dela essa questão, né? Fica o dia inteiro na creche, daí depois vai para terapia, não sei o que, a gente fez um caminho de volta. É só isso, assim, que eu acho que eu acho que eu cometi o erro. É esse olhar um pouquinho mais crítico. Calma aí. Tá com qualidade, tá fazendo bem para ela, para você tá conseguindo viver aquele momento. É quando eu levo a Lulu na terapia, num cavalinho, ela curte e eu tô vivendo aquele momento. Eu não sou um Uber que peguei ela aqui, vai lá. No Não, no automático, né? Eu vou com ela, eu vou levar ela na natação, eu vou curtindo daqui com ela até a natação. Aí lá tá brincando. E assim, a gente vive aquele momento. Porque se for só para você fazer isso, e de repente, aí você tem que observar se está fazendo bem para você e bem para a criança. Porque se não for por os dois bem, não vai funcionar, ela não vai ter ganho. Aline, a gente tá assim, chegando na nossa reta final aqui, e aí, assim, muita gente, né, enquanto a gente está conversando aqui, possivelmente muitas pessoas vão estar recebendo o diagnóstico de alguma síndrome, de alguma doença rara. A gente sabe que receber o diagnóstico é sempre um momento muito difícil. Você recebeu no trabalho, eu também, eu não sabia dessa coincidência. E é sempre um momento muito difícil e que a gente fica muito perdido, muito perdido. E dependendo do que você tem de síndrome, hoje a gente tem um canal que a gente vai buscar informação na internet para obter informação. E pode ser que, assim, nesse momento a pessoa não saiba o que ela vai buscar, o que ela vai ouvir. De repente ela vai ouvir muitas coisas ruins. O que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que nesse momento estão recebendo um diagnóstico? Que possam estar buscando um momento assim, um encontro, pô, o que vai acontecer a partir de agora? Porque você é muito louco quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente criou um cenário de família comercial de margarina, aquela, né? Tudo vai dar certinho, você, 2 filhos e um cachorro, né? Vai ficar tudo jardim lindo, todo mundo corre na praça, café da manhã, a maravilha. E quando você atravessa essa linha, né, de você virar uma família especial, uma família típica, você fala, cara, reorganiza aí tudo que mudou. Então, mas esse momento que você recebe aquele diagnóstico é muito duro. O que você pode deixar de mensagem para as pessoas que estão nesse momento recebendo algum tipo de diagnóstico? Assim, eu acho que depois do diagnóstico a gente sempre vai passar por uma fase de luto, né? De uma criança que foi idealizada, né? De uma vida que foi idealizada. Então, assim, cada um vai ter o seu tempo de luto, né? Acho que não nos cabe passar esse tempo de luto, né? É tentar suprimir ou pular, né? A gente vai passar por isso. Então, assim, se isso realmente, né, ficar uma coisa prolongada e tal, buscar acompanhamento médico, acompanhamento profissional, né, eu acho importante. Nem sempre a gente recebe o acolhimento que a gente precisa da família, muitas famílias não são abertas ou não são unidas, então procurar um apoio profissional não é vergonha para ninguém. Também saber que o nosso filho não é um diagnóstico, não é um CID, né? Ele é uma pessoa. E mesmo dentro de um diagnóstico, você vê, por exemplo, para a síndrome de Rett, tem pessoas que têm epilepsia refratária, tem pessoas que jamais tiveram uma convulsão na vida. Então é muito amplo, né? Tem mulheres que chegam à vida adulta caminhando, se alimentando via oral, algumas têm independência de se alimentar por algumas coisas, né, sozinhas. Então, se você lê tudo que pode acontecer numa pessoa com RET e achar que aquilo vai acontecer com o teu filho, assim, eu acho que
a gente acaba antecipando muito sofrimento. Eu acho que a gente tem que saber, né, conhecer a síndrome, procurar se informar, até para conversar com os médicos, né, nessa fase o que pode acontecer, ter contato com outras famílias, mas não sofrer antecipadamente. Né? Infelizmente, tem médicos que quando vão dar o diagnóstico, falam, ó, não vai andar, não vai comer, não sei o quê, sabe? Fazem uma lista, assim, de coisas, das impossibilidades que a família fica arrasada. Não dá, a gente não pode acreditar nisso, né? A gente tem que conhecer a síndrome, mas a gente tem que saber que cada pessoa é única, existem gravidades diferentes, né? Você tem que saber o que pode acontecer. Nós acreditamos, né, para nossa família que sim, né? Foi o que a gente tomou para nós, né? Vamos estudar, vamos conhecer, vamos tentar antecipar as coisas. Mas, assim, conhecendo cada vez mais famílias, a gente vê que algumas coisas a gente sofreu desnecessariamente. Entendeu? Por achar que outras coisas iriam acontecer. Então, isso é muito diferente de família por família. Mas, assim, é uma coisa assim, que eu tenho perfeita noção, né? Eu tenho convicção, é que eu ainda tenho muita coisa para viver com a Maria Clara. Eu sei que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Não estou preparada, apesar de tudo que a gente passou, né? Eu não posso dizer para você que eu estou preparada. Eu procuro fazer o melhor hoje, né? Porque eu sei que pode acontecer outras coisas conforme a idade adulta vai chegando e tudo. Mas eu procuro não antecipar esses sofrimentos, entendeu? Assim, o que eu sempre falo para as pessoas, o diagnóstico é muito difícil, a gente vai viver esse luto, não tem jeito, mas assim, o tempo de sofrimento quem determina é você. Então a pessoa vai falar assim, eu vou ter o luto, e se você vai ficar 1 mês, 6 meses ou 1 ano sofrendo, vai você, dependendo da rede de apoio que você tem, você vai conseguir cada vez mais reduzir esse período de luto e trabalhar mais para o seu filho, para a sua filha, e viver bem. Por isso que assim, eu fiquei uns 6 meses, meu luto foi uns 6 meses, então assim, foram 6 meses difíceis demais. Mas assim, tem gente que fica anos sofrendo. Tem gente que fica menos tempo, fica 1 mês, beleza, vamos embora agora, vamos ver. Então, cada um tem o seu tempo. Mas, assim, é importante que você entenda que esse tempo, quanto menor for, quanto mais rápido você buscar apoio, seja de um especialista, de amigos, família, pessoas que te joguem para cima, porque você vai conviver com isso, vai ser melhor, porque vai ser bom para você, vai ser bom para o seu filho, vai ser bom para o seu dia a dia como um todo. Então, depende muito do seu tempo de viver com isso. E é isso, pelo menos é o que eu acho, né? Em relação à questão de... Eu sou extremamente otimista, é engraçado. Eu vejo... A gente se conhece o que? Há uns 5 anos? 5, 6 anos, né? Sim. E eu só vejo cada vez mais a Maria melhorar, evoluir, Sim. crescer. E é difícil eu conseguir ver algo ruim. É difícil, eu não consigo. Eu não sei se é uma barreira minha, porque eu tenho essa questão com a Lulu também, que eu consigo ver a Lulu daqui a pouco correndo, brincando, falando, sonhando. Como eu vejo Maria Clara também, eu viajo, eu imagino às vezes que a Maria Clara e a Luísa vão estar pegando o carro saindo com a Letícia, eu viajo. Sonhar, viajar, isso Bom, é comigo. Elas gostam de uma night, né? Eu gosto de uma night, exatamente. A night é delas mesmo. Mas eu viajo sério, não é brincadeira não, não vou falando isso porque eu consigo imaginar, eu já imaginei o Lulu comigo lá correndo. Papai, não sei o que, pô, lembra aquela fase difícil que eu passei? Imagina elas conversando com a gente, pô, lembra aquela fase difícil que a gente passou, opa, se passou, não sei o que, superou.
porque elas são muito novas. E a ciência, a tecnologia, está tudo aí. Então tem tanta coisa que possibilidade possa acontecer que eu não consigo ver coisa pior, eu só consigo ver coisa... Vai ter situações complicadas, difíceis sim, mas eu não consigo ver. Pode ser uma defesa minha também, aquilo que a gente falou, mas eu não consigo ver. Então, vou levando. Assim, a gente não significa que as coisas vão acontecer, né? Mas quando a gente vai estudando, quando a gente vai tendo contato com outras famílias, a gente, sabe, a gente fica com medo que algumas coisas aconteçam. E hoje a gente está numa fase que a gente está sentindo mais, assim, alguma limitação pela questão do crescimento, né? Porque a Maria não tem mais a marcha independente, né? A gente tem trabalhado muito para ela manter a marcha com apoio, mas algumas situações, assim, tá mais pesada, tá mais difícil, nem todos os lugares são acessíveis. Então a gente está começando a ver agora algumas barreiras impostas pela sociedade, não pela síndrome. Sim. Então, assim, algumas coisas que eu penso para o futuro assim, o nosso envelhecimento, como é que ela vai estar? Então, assim, às vezes eu dou umas viajadas também. E fico pensando, nossa, como é que... Aí eu procuro não pensar, né? Vamos viver hoje, fazer o melhor Exatamente. hoje por elas, porque Rapaz, o retorno vem. Elas sentem que elas são muito amadas, elas correspondem muito, elas são muito espertas, elas sabem muito mais coisas do que a gente imagina. E essa nossa dedicação, esse nosso amor, essa cumplicidade que a gente tem com elas, porque a gente tem, né? Os nossos segredos que a gente conta ali com elas, a cumplicidade. Eu bato vários papos com a Luísa. Sim, com certeza, com a Maria também. Volta e meia ela dá uma gargalhada, pai, é brincadeira. Então, assim, elas sentem tudo isso, a gente tem que estar bem. Tá bem, com né? certeza. Por nós e por elas, não só por elas, mas por nós também. Né? Por isso que a gente está aqui até hoje, a gente está fazendo assim... gente aí, Lulu com 8 anos, Maria com 14, a gente pensa quanto movimento a gente criou durante esses anos todos, né, de ser pais especiais, o quanto você é engajado, quantas coisas você fez, quantas coisas a gente ainda pode fazer. Então, assim, tem um propósito por elas estarem aqui. E, assim, eu acho que elas sentem muito orgulho do que a gente faz hoje. Eu acredito que sim. E eu acredito que ela fala assim, pô, faz que eu vou te dar um retorno nisso no futuro. Eu acredito que sim. Eu acho que a ciência vai nos trazer, as pesquisas vão nos trazer notícias boas. Né? E eu realmente desejo uma vida mais leve, né? Para as pessoas que têm RET. E é como a Simone, mãe da Tamara, fala, né? Ela fala, poxa, o meu sonho é que realmente não nascesse nenhuma menina mais com RET, né? Nenhuma pessoa mais com síndrome de RET, mas como isso não é possível, que venha um tratamento, né? Que seja disponível um tratamento logo no início, para que você consiga que elas se envolvam. Então eu tenho muita esperança que vem coisa boa sim, por aí. Claro que o nosso tempo como pais, a gente queria que fosse, tipo, pro mês que vem, né, Luiz? Mas assim, a ciência vai seguir os critérios, né, os pesquisadores e tudo com muita seriedade. Mas vem coisa boa. Vai coisa boa, sim, com certeza. Aline, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Adorei o bate-papo. Assim, eu estava muito ansioso para conversar com você também. Porque é uma pessoa que a gente, assim, eu tenho admiração, tenho respeito. Assim, é a pessoa também que quando a gente tem alguma dúvida a gente vai buscar. E acho que assim, a CuriRet, ela também ela chegou a esse ponto que ela está hoje, muito em função do apoio que você deu desde o início. Eu não me lembro exatamente como a gente se conheceu, porque eu acho que foi muito na rede social. Foi. Né? Foi alguma coisa assim. E a gente, de lá para cá, a gente se conheceu e foi muito próximo da primeira corrida. E você já abraçou a causa e vamos para a corrida. Uma coisa que eu me lembro muito, muito bem foi no dia da corrida, que você estava hospedado lá no hotel. Você falou, Luiz, amanhã vai chover.
E você falou, vou desenhar um Sol. sol. Vou fazer. Eu fico calma, vou desenhar um sol aqui, vai Deu ficar. certo. Deu certo. Não choveu no dia da corrida. Eu não fiz isso aqui na última corrida, mas eu vou fazer na próxima, para não chover mais. Dei mole, não segui o hábito de fazer o solzinho no chão. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu também admiro muito vocês, sou muito grata. Quando eu encontrei vocês, eu estava assim numa fase, sabe? Não é de se acomodar, mas eu estava numa fase assim difícil, com muitas questões assim da Maria Clara, da própria epilepsia e tal. E vocês, com toda essa animação, esse engajamento, né, das pessoas, vocês fizeram renascer em mim vários sentimentos. E eu agradeço muito você e a Raquel por isso. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais o CuriHeadCast. Se vocês gostaram do nosso bate-papo, do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir, comenta, compartilhe. Isso ajuda muito a gente a cada vez mais falar sobre a síndrome de Rett, que é algo para a gente muito importante pela dificuldade de conhecimento das pessoas. Também é importante a gente estar falando muito de ser inclusivo, de falar de pessoas com necessidades especiais, porque isso é nosso dia a dia. A gente não vive síndrome de Rett só nesses tempinho que a gente está batendo esse bate-papo aqui. A síndrome de Rett está em todos os dias e todas as horas dos nossos dias. Então, assim, é cada vez mais importante que a gente seja incluído na sociedade com cada vez mais leveza e facilidade, e que cada vez mais pessoas conheçam a síndrome de Rett. E que a pessoa seja vista antes da sua deficiência. Exatamente. Todo mundo volte a ser criança e veja a pessoa com deficiência com olhar de criança. Com olhar de criança. Um abraço, pessoal. Até a próxima.